Assustaram? Eu me assustei. Está um pouco mais alto do que eu imaginava. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que irão nos assistir logo mais pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início a mais um trabalho aqui no Grupo Fraterno Francisco de Assis. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas a gente está resolvendo. Semana passada vocês puderam presenciar isso, certo? Mas com o tempo a gente vai ajustar. Alguns avisos se fazem necessário, a Maria já fez o aviso em relação ao cinema. A gente continua com a nossa campanha de doações principalmente de fraldas. Gente, existe uma carência muito grande de idosos em relação às fraldas. Então a gente pede encarecidamente para que vocês nos ajudem nessa campanha. Mensalmente a gente distribui cesta de alimentos e distribuímos fraldas também. Aí a gente tem tido cada vez mais dificuldade de angariar recursos para a compra de fraldas. E os preços cada vez mais estão aumentando. Infelizmente a gente trabalha num ambiente que a gente necessita pedir, a gente necessita solicitar doações. Fica parecendo até um pouco repetitivo, a gente toda semana falarmos as mesmas coisas em relação às doações, mas não é repetitivo, é necessário. Bom, ainda estamos com a rifa, eu não tenho muitos detalhes de quando ela vai correr, mas ainda estamos na campanha da rifa da camisa autografada pelo Gabigol. A camisa que foi doada ao Grupo Fraterno por esse jogador do Flamengo, autografada por ele diretamente em nome do Grupo Fraterno Francisco de Assis. E lembrar que esta ação também é uma fonte de recursos, é uma fonte de arrecadação para a nossa casa. Por isso que a gente está fazendo essa campanha. Pode sentar aqui, por favor. Sinta-se em casa. Você vai ficar à mesa? É uma campanha de doação de recursos, tá, que tem como fundo arrecadar dinheiro para a gente manter a nossa casa. Nós conseguimos, a duras penas, construir este prédio, e quanto maior o prédio, maior a manutenção e maior a necessidade de recursos para manter isso. Tocar isso aqui não é fácil, manter isso aqui mensalmente não é fácil. A gente requer de recursos. Então a gente precisa fazer essas campanhas, precisa da colaboração de todos, precisa do engajamento de todos, porque muitas vezes eu colaboro, mas se eu me enganjar no processo, eu peço a colaboração de mais uma pessoa que está ao meu lado. Esse é o engajamento que a gente necessita. Comprar, participar, consumir na nossa cantina é legal, ajuda pra caramba, ajuda muito, vocês não têm ideia. Mas o engajamento é você trazer gente, levar esta campanha aonde este microfone não alcança. Então a gente pede encarecidamente para que vocês que estão aqui, vocês que nos estão ouvindo pelo YouTube, se engajem nesta campanha do Grupo Fraterno Francisco de Assis. Tá bom? Eu vou fazer uma leitura, vou abrir ao acaso que já está aberto, então vai ser esse mesmo, do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental de redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo.
bom pregador e mau servidor. São dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal. Por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Esse é o capítulo 117, em família. E eu peço a vocês que releiam esse capítulo em casa quando chegarem nas suas casas, de volta às suas famílias. Vou passar a palavra para o nosso irmão Joel. Bem-vindo a todos à nossa casa, para mais essa reunião pública. Aqueles que vão assistir depois pela internet, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que acessarem a nossa reunião. Pedimos primeiramente permissão ao Pai para iniciarmos o trabalho de hoje. Mais um estudo da doutrina espírita, essa doutrina trazida pelos espíritos superiores, sob o comando do Mestre Jesus, e que nos serve de acalanto e orientação para o dia a dia de nossas vidas. Que Deus permita aos bons espíritos virem em nosso auxílio, fazendo da nossa reunião uma reunião harmoniosa, prazerosa, onde possamos adquirir novos ensinamentos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós e que tenhamos uma reunião de paz. O nosso palestrante de hoje é o Flávio Teles. Ele é a primeira vez que ele vem, mas ele é filho de uma pessoa que colaborou conosco durante mais de 20 anos, que é o Marcos Vinícius, aquele senhor que era presidente das plebes, né? E que teve na nossa casa, veio colaborar com a gente desde 1997, ele já fazia palestra aqui para nós. E agora o filho vem aqui para ter uma tarefa de representar o pai, que não é fácil não, hein? Porque o Marcos Vinícius, todo mundo conheceu muito bem, sabe que ele era um ótimo palestrante, todo mundo aqui gostava muito dele, né? E que nós possamos ter, então, essa tarde, noite, dia de estudo, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens de 9 a 11, Instruções dos Espíritos, que fala sobre a nova era. Vou passar a palavra aqui para o nosso irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vir a essa casa
papai já tinha falado enquanto estava aqui neste plano. E eu trouxe, inclusive ele umas 2 vezes aqui. Deixei-os aqui na porta. Vi falar da doutrina espírita é mais responsabilidade ainda. Principalmente porque, diferente do Marcos, o Marcos, e assim que eu o chamava muitas vezes, não de pai, porque além dele, da nossa relação era de diversas encarnações, onde trabalhamos juntos para o bem e às vezes até não tanto. E depois ele foi meu presidente, porque eu entrei para trabalhar na SPLEB há 20 e tantos anos atrás, 26 anos, e logo depois ele já me botou com tarefa. Eu entrei lá para ser varredor do chão, trabalhar limpando livros, arrumando os livros, e ele falou, não. E logo depois ele me botou na diretoria, ele foi me preparando. Em 2020, em plena pandemia, ele já com as faculdades mentais já perdendo um pouco da lucidez, acabei eu virando o presidente da SPLEB. E hoje eu estou o presidente da SPLEB. Essa instituição que ele, Luiz Antônio Mileco e o Marechal Mário Travassos fundaram, que irá completar esse ano 70 anos. A doutrina espírita, dentro da nossa família, está desde o berço. Então, desde pequeno, a gente participava do culto do lar, mesmo moleques. Depois, a vida nos levou para a mocidade, nos levou para o campo profissional. E uma querida amiga achou que eu podia, Marcos não, a princípio, que eu podia juntar alguns temas da minha vida profissional com o espiritismo. E aí eu acabei começando a ser orador espírita. Eu nunca quis esse rótulo, porque para mim orador é o Marcos. Eu, quando muito, eu digo que eu sou um divulgador da doutrina espírita. Por que isso? Porque o Marcos preparava a palestra, tinha todo um roteiro, como um grande professor que era, né? O Marcos era um professor de história maravilhoso, e não sou eu que digo, são os alunos dele que ele teve durante 30 e tantos anos de magistério que falam isso. E eu sou um divulgador. Por quê? Porque em todas as minhas estudos que eu faço nas diferentes instituições, eu vou com os meus amigos livros. São eles que fazem o roteiro dos estudos que eu apresento. Não é o Flávio. O Flávio tira a opinião dele baseada nos livros. Principalmente nos livros base da doutrina espírita. Ou nos livros acessórios de médiuns respeitáveis. Por isso que eu não digo que eu sou um orador espírita. Eu sou um divulgador. Porque eu falo de diversos livros e que as pessoas podem ter mais informações nesses livros. Quando o mestre Joel pediu que eu viesse fazer esse estudo de hoje, eu vi esse do dia de hoje, né, do dia 16, e me encantei, porque era sobre a nova era.
um assunto que já rendeu muita informação nos meios espiritualistas, no meio espírita. E aí, nós vamos trabalhar em cima de 3 textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vocês vão me permitir ler de vez em quando os textos, porque são textos que esclarecem para nós o momento em que nós estamos vivendo. A nossa instituição, a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, ela tem todo ano os médiuns da casa intuem 3 palavrinhas. Ao longo do tempo, já não se dá para precisar quanto tempo tem que vem essa comunicação da espiritualidade com os médiuns da casa. Para o ano de 2023, vieram as palavras alegria, coragem e resiliência. As 2 primeiras todo mundo sabe o que é, porque são coisas do dia a dia, né? Alegria, que hoje em dia está em falta, principalmente no povo brasileiro, que sempre foi um povo alegre. Coragem, que eu acho que é uma das características do nosso povo, extremamente corajoso. Já visto os pracinhas quando foram para a Segunda Guerra Mundial, que não tinha mínimas condições de ir, não tinha equipamento, e venceram batalhas, conseguiram ajudar, né, para que aquela guerra se abreviasse. E resiliência, que tem muito a ver com a nova era. Resiliência é a capacidade de você cair e levantar. Como, e aí eu não vou deixar de puxar a brasa para minha sardinha, eu sou engenheiro florestal de formação. Hoje aposentado, mas professor da universidade. E o bambu e várias palmeiras são extremamente resilientes, porque eles se dobram, chegam inclusive a encostar no chão, mas após a tempestade estão lá, eretos. Às vezes nem tanto ereto como estava antes, mas estão lá. Então a resiliência é essa capacidade que a gente tem que assimilar para colocar no nosso dia a dia. Não só no ano de 2023, mas para nós da Esplebe veio essas palavras. Eu tenho falado dessas palavras nos estudos que eu tenho feito, porque elas estão muito de acordo com o tempo que a gente está vivendo, que é essa nova era, que já foi predita lá atrás. E vários autores espíritas também já abordaram. Mas vamos ao texto que Mestre Joel pediu que a gente trabalhasse. O item 9, que é de um espírito israelita que nos fala: Deus é único, e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que serviu Deus
para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo. Destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então Moisés, como a própria doutrina espírita nos fala, traz a primeira verdade: amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente tem que ter muita coragem para amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes as notícias que aparecem no noticiário nos deixam com dúvidas. Se Deus nos ama, como é que Deus permite que tudo isso aconteça? Como é que ainda no século 23 a gente tenha guerra civil? A gente tenha guerra entre países? A gente tenha guerras urbanas? Vamos mais à frente. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe, a semente da mais ampla moral cristã. Os ensinamentos de Moisés eram 10. Depois ele foi introduzindo outros, que eram não a parte moral, mas a parte civil. Porque aquele povo que Moisés liderava era um povo que passou por muitos problemas, por muitas andanças, e eles foram tendo conhecimento de outras culturas que foram modificando um pouco a cultura do povo hebreu, ou do povo judeu hoje em dia. E esse espírito continua. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao adiantamento em que se encontravam os povos que ele propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos ou guerras, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então, naquela época, onde a primeira verdade surge, o povo não tinha ainda a capacidade de entender que se devia perdoar o inimigo. E como é que anda o nosso perdão? Nós temos perdoado aquelas pessoas que têm feito mal para a gente? Nós temos alimentado esse ódio ao irmão de maneira a continuar com isso? Ou esquecemos? E aí, como eu falei para vocês, só que agora a gente não precisa ficar andando com uma porção de livros, né? A minha esposa até falava assim: pô, Flávio, você vai para a casa espírita, sai com uma sacola levando uma porção de livros. Poxa, bota isso numa folha de papel, bota isso no celular. E aí é vantagem, né? Aí a gente acessa as informações do celular e aí, olha só, do livro Minutos de Sabedoria, olha o seguinte que ele diz: não acumule em seu coração desejos de vingança,
detritos do mal. Jogue-os fora, revelando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em palavras, em atos e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça. Uma única pessoa lucrará com seu perdão. Você mesmo, que libertará seu coração do peso da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Moisés, naquela época, não tinha como dizer isso para o seu povo. Mas a nova era, que estava preconizada, já mostrava sinais 4.000 anos atrás. Por quê? Porque quando Moisés traz essas verdades, ele vai introduzindo nos seres humanos o conhecimento do Deus único, do amar a Deus sobre todas as coisas, de você não cobiçar as coisas do outro, de não matar. Então Moisés estava introduzindo nos seres humanos, quando a gente já tinha um pouco ainda de capacidade para entender determinadas verdades. E ele continua. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos. Prestem bem atenção nesse último parágrafo. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra, ou seja, abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo a concluirá. Isso foi dito 161 anos atrás. Obrigado, minha senhora.
essas verdades eternas estão gravadas dentro dos nossos espíritos. Só que a gente, ainda muito material, muito terra a terra, não percebe que tem que se modificar. Nós estamos encarnados, mas nós não somos esse corpo de carne. Eu não sou o Flávio, eu estou Flávio. Eu sou um espírito que não sei quando comecei, mas já passei por várias encarnações e hoje eu tento fazer o meu melhor. Foi muito boa a página de abertura, porque nos... Me empresta a página de abertura, mestre Joel, 117. Mostra uma outra coisa. Lembra que no texto aqui falava de... Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não foi o que eu acabei de falar? Que esse espírito há 160 anos falou? Olha o que a gente tirou no caminho, no Pão Nosso de Emmanuel, já no século XX, 1900 e a coleção Fonte Viva dos anos, não sei se é 40 ou 50, vamos ver aqui quando é que é a primeira edição, 50. Olha o primeiro parágrafo que o nosso irmão leu. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Tem alguém em alguma família que não tem nenhum problema? E às vezes não precisa nem ser a família, né? Tem famílias que a gente escolhe depois, não é? Pode ser a família até da casa espírita. A gente vira uma família. Aqueles que trabalham sabem muito bem disso. Ontem, lá na União Espírita, foi a eleição para presidente. E ficou um clima, porque o nosso irmão, que já nos dirigia há 12 anos, falou, olha, agora alguém tem que me substituir. É importante todo mundo passar por essa oportunidade. Ficou um clima. Porque lá quem elege a direção é o Conselho Deliberativo. E aí uma irmã falou, não, agora eu estou apta a assumir a direção. Foi um sentimento de alegria, porque quando eles, tanto o presidente quanto a vice, falaram que não iriam ser candidatos à reeleição, ficou aquele clima. Por quê? Porque a responsabilidade é importante para a gente. Para nós, trabalhadores do movimento, para nós simpatizantes que queremos nos modificar, para nós pais, para nós filhos, é importante estarmos trabalhando no bem. Se a gente lembrar, o pessoal estava falando aqui das necessidades que a casa tem, da importância da gente ajudar. Essa casa, além de ser nossa, encarnados, ela é
ela é uma casa de Deus. Então é importante a gente ajudar, para que essa obra que a gente hoje vê bonita, e que a gente que conheceu isso aqui antes, como é que era, eu conheci por aqui, muito bem essa região na década de 80, que eu era universitário e não tinha emprego, e andava por aqui entregando o livro para o Círculo do Livro. Então rodava aqui a pé, essa área todinha aqui, e da importância desse ponto de luz para a região do entorno. Cada lugar, cada ponto de Deus na terra é um ponto de luz. Mas vamos em frente, senão eu não termino. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho até 11? 11, tá ótimo, dá sim. Olha só o que o outro espírito, na informação 10, nos diz. Um dia, eu já gostei porque eles são às vezes muito informais, né? A gente fica falando, achando que os espíritos davam as coisas para Kardec. Eu até fiz um estudo lá para o nosso estudo lá das plebes sobre a alegria. E muitas vezes a gente se pega lendo o livro dos espíritos e acha super engraçado, pelo menos é a minha visão. Porque uma das coisas que, por frequentar a doutrina espírita há muitos anos, durante muito tempo eu achei a doutrina espírita, assim, por conta de ter que estudar, né, da gente ter que pegar o livro, estudar, falei, poxa, mas uma coisa séria, né? E aí uma vez eu estava numa livraria espírita e aí achei um livro chamado Humorismo no Além, psicografia do Chico, vários espíritos dando várias mensagens super engraçadas. E aí eu falei, peraí, então a doutrina espírita não é exatamente uma coisa de muita seriedade, ela é uma coisa leve, como o próprio mestre era. O mestre convencia, não só pelas palavras, mas pelo sorriso, pela fisionomia dele alegre. E aí, muitas vezes, estudando o livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim, mas eu já não respondi isso para vocês? Vocês não têm capacidade de entender mais do que eu estou falando, vocês não têm conhecimento. Então eles brincam conosco para que a gente perceba o quanto a gente ainda é imaturo, o quanto a gente ainda precisa se modificar para entender todas as verdades espíritas. E aí esse espírito já começa nesse texto falando assim, um dia, Deus em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas, que foi realmente o período da Idade Média. Ficou muita coisa que dava uma sensação de que Deus tinha se afastado da terra, porque tudo era pecado, tudo era combatido, aqueles que tinham mediunidade ficavam sendo julgados, iam para a fogueira, eram queimados, eram mortos. E aí ele continua. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, ou seja, vai dar aquele trovão.
sede firmes. O Espiritismo é ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são, na época, 18 séculos, e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados ou que vocês caiam. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo, que isso está lá no Novo Testamento, uma parábola de Jesus falando das virgens loucas, A revolução que se apresenta é antes moral do que material. E aí, eu lembro da querida tia Vilma, que foi durante muito tempo presidente da nossa casa, lá da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, lá em Todos os Santos. E ela, uma evangelizadora fantástica, autora de várias músicas de sucesso da evangelização para crianças. E ela fala justamente das duas asas do ser humano. A asa da moral e a asa da inteligência. E hoje a nossa asa da inteligência é grande, mas a moral nem tanto. E isso é importante para que a gente possa estar em equilíbrio. Nós, ao longo do tempo, implementamos o culto no lar, na nossa casa, lá em casa, na minha família. E ele foi mudando de dia ao longo do tempo. Os filhos foram crescendo, os filhos foram casando. E aí a gente definiu que ia fazer aos domingos à noite, porque era o dia em que cada um estava na sua casa e a gente conseguia. Era um dia que no dia seguinte normalmente todo mundo tem que trabalhar, então estava em casa mais cedo e nós instituímos. E aí uma querida amiga mora lá perto de casa e ela não se sentia com tranquilidade para fazer o seu culto no lar. Aí ela começou a ir lá para casa fazer o culto no lar. Mas aí, eis que chegou a pandemia. E aí ficou mais difícil, dela ir lá para casa. E aí nós começamos a fazer o culto no lar, online. Nossos filhos, eu e a esposa, essa amiga e o meu sobrinho e afilhado, filho da minha comadre. Aí, outras pessoas começaram a pedir para estarem conosco. E aí hoje a gente tem um culto no lar que abrange gente no Brasil, em vários estados e até fora do Brasil. Tem gente participando. Meu filho agora que está morando na Holanda, está participando da Holanda. E
2 grupos de amigos que moram no Canadá. Todo domingo à noite. Então, o que acontece? Mostra para a gente que esse amor, que essa integração, que a inteligência nos possibilitou. A gente está aqui online, né? O companheiro lá atrás vendo a transmissão. A gente tem essa possibilidade de levar um pouco, através da ciência e da inteligência, um pouco de moral para quem quiser assimilar. Então, em breve, mas eu não sei quanto tempo é isso, breve para os nossos dias, né? Porque a gente fica achando que tem que ser no nosso tempo. A gente acha que as coisas têm que ser no nosso tempo. Eu estava conversando com um amigo sobre essa questão. Conversando eu e o tesoureiro da nossa casa lá na Esplebe. Que vivamos 100 anos. O que é 100 anos para os 2000 anos que o Cristo esteve aqui? 1/20. Né? Por que isso também? Eu adoro matemática, né? Então, 1/20. Então, é uma fração muito pequena já. Né? Se a gente imaginar um chocolate, dividir o chocolate em 20 pedaços. E aí, a gente imagina que o ser humano não civilizado, organizado, porque o próprio livro dos Espíritos diz que a gente não é civilizado, a gente ainda está em organização. Há 20.000 anos está pela Terra. Vira, em vez de 1/20, 1/200. O hominídeo está na Terra há mais ou menos 600.000 anos. E aí, a fração vai diminuindo. E aí, as espécies botânicas, que são os vegetais, estão a mais ou menos, que vem o reino vegetal e depois vem o reino hominal. Lembra o reino animal e depois o hominal, né? O mineral, o vegetal, o animal e depois nós que estamos um pouquinho fora disso. Então, do vegetal para cá, em torno de 3 milhões de anos. O que é 100 anos para 3 milhões de anos? Nada. Se a gente for mais para trás um pouco, o que é 100 anos para 3 ou 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que tem nessa Terra? Menos ainda. Então a gente, quando fica fazendo essas análises que, em breve, o breve é o tempo de Deus. Então, o que a gente importa é a gente, cada um, fazer o seu melhor a cada dia. É isso que o mestre nos pede. E ele fala aqui no finalzinho disso. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem os grãos de areia não existiriam as montanhas. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, em Poitiers, também 160 anos atrás. E aí o último texto, que é o menor deles, nós vamos
ler o início aqui, ó. E que é de um dos caras, assim, de um dos seres humanos que teve entre nós e que trouxe verdades bastante importantes e que é pesquisado não somente na Igreja Católica. Em várias ciências, em várias religiões, Santo Agostinho é pesquisado. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disto encontramo-lo na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios, ou bases. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, ou seja, muito longe. Que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe. E aí vem aquela citação que aconteceu com Paulo de Tarso, né, com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou. Meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. Então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se em notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, que se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Isso é de Erasto, que era um dos discípulos de Paulo e que está citado lá em Paulo Estevão, uma bela obra espírita que vale a pena ler, quem não leu vale a pena. Isso já foi em Paris há 160 anos atrás. Mestre Joel, me presta o livro dos Espíritos. Aqui. Já que a gente está falando de Santo Agostinho, e aí esse querido espírito nos fala na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-la? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra.
Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feitos e com que objetivos procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Pergunta ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. A resposta: vos darão ou o descaso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E Santo Agostinho continua até o final. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Esse é o nosso irmão. Esse é o que ele nos pede. Então a nova era chegará. A nova era já chegou. Mas para que a gente possa senti-la, a gente precisa estar conectado. Primeiro, conosco mesmo. Fazendo essa investigação. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil. A gente se autoanalisar é bem difícil. Mas a gente tem que começar. A gente muitas vezes nem lembra de agradecer pelo dia que teve antes de dormir. Menos ainda, a gente agradece quando acorda. A gente levanta e sai, e faz as coisas. E aí, a gente fica... Uma outra coisa que nós espíritas também não gostamos de fazer, né? Ah, não. Por que eu vou pensar na morte? Todo dia a gente morre. Todo dia a gente deita e morre. E acorda. Todo dia a gente fala que o sol se põe aqui no hemisfério sul e nasce lá no hemisfério norte. Um dia a gente não vai estar mais aqui, vai estar lá no outro plano. Então é importante que a gente faça a mudança aqui, agora, perdoando aquelas pessoas que tenham nos feito qualquer coisa, não guardando rancor, tentando fazer o nosso melhor agora, para que a gente, quando despertar lá no plano espiritual, possa ter
boas recordações, bons amigos conosco, para que a gente possa ser um pouco diferente da encarnação anterior. Poxa, não consegui subir todas as escadas que eu disse que ia subir, mas algumas eu consegui. Porque a nossa modificação não é rápida. Mesmo que nós queiramos que seja rápida, toda modificação que é feita muito rápida, às vezes não perdura. Então, que cada um de nós possa começar a modificação para que a gente tenha dias melhores. E que isso possa começar hoje. Um domingo, início da semana, que a gente está aqui na Casa Espírita, que a gente está com essa energia boa, que a gente possa errar menos. Como diz o pessoal do ar, pelo menos por hoje. Muito obrigado. Tem tudo a ver, né? Amar e perdoar. Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós. Com ele, estaremos fortes e seguros para fazer isso. Agradecemos a participação do nosso companheiro Flávio Teles. E nesse momento também gostaríamos de mandar o nosso abraço, o nosso carinho ao Marcos Vinícius, que se encontra presente e feliz. Afinal, foi ele que nos indicou seu filho, desde quando ele falava aqui para a gente. Chegamos a fazer um contato com o Flávio naquela época, mas ele estava muito atarefado, trabalhava ainda, né? Então tinha pouco tempo. Mas agora, felizmente, ele pôde estar aqui conosco. Está aposentado, então tem mais tempo, né? Dizem que aposentado tem mais tempo, mas a coisa não é bem assim, não. Veja que ele já está com encargo na SPLEB, na União Espírita Fernando Figueira e Bezerra de Menezes, e fora as palestras que vai surgindo para se fazer. Então, a aposentadoria acaba trazendo um pouco mais de trabalho. São trabalhos diferentes, mas são trabalhos, né? Então, feito esse agradecimento ao nosso amigo Marcos Vinícius e agora ao seu filho por trazer para nós esses ensinamentos da doutrina espírita, também agradecemos ao Pai por mais essa reunião de estudo e que nós possamos ter apreendido tudo aquilo que foi colocado, trazido para nós, sempre com a ajuda da espiritualidade superior, que está sempre junto para auxiliar aqueles de boa vontade. E pedimos também que o Pai abençoe e beneficie todos aqueles cujos nomes estão nessa caixinha, sejam os encarnados ou desencarnados, os nossos irmãos que estejam passando por problema de saúde, incluindo aí o irmão do nosso irmão Flávio, como é o nome dele mesmo, Flávio? Cláudio, né? Cláudio Pereira Teles, que ele também seja beneficiado e receba
as bênçãos do Pai, tenham uma recuperação da sua saúde, como todos aqueles que estão passando por esse momento. Sejam os nomes que estão aqui nesse caixote ou em nosso pensamento, porque o nosso pensamento voltado ao bem é dirigido diretamente à espiritualidade superior e é acolhido e tratado da melhor maneira possível, que eles todos tenham um restabelecimento da sua saúde. E que a paz do Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre, quando voltarmos para casa, estejamos em paz conosco e com todos. Muita paz para todos.